Dizemos que as forças obedecem ao princípio de superposição, cujo enunciado é o seguinte: a soma vetorial de todas as forças exercidas em um objeto é igual à taxa de variação no tempo no momento linear do objeto. Uma força 1 sobre o objeto mais uma força 2 sobre o objeto, eu posso escrever como um somatório das forças sobre o objeto. Esse somatório indica que o índice I vai variar de 1 até Nzinho, onde Nzinho é o número de forças, que nesse caso é igual a 2. Então, o somatório de I igual a 1 até N igual a 2 das forças sobre o objeto. Isso é igual à força resultante. Ao escrever força resultante sobre o corpo, eu estou dizendo que o somatório das forças deve ser igual à variação do momento linear do objeto sobre o intervalo de tempo da interação. Veja que ao escrever um somatório, eu devo utilizar o sinal mais F1, mais F2, mais F3, etc., independente da direção e do sentido dessa força. Somatório significa uma soma vetorial. Isto é o princípio de superposição. Vejamos aqui um exemplo. Há uma caixa sobre uma superfície, há uma força 1 sobre o objeto, sobre o corpo, que aponta no sentido positivo do eixo x. E existe uma outra força, F2 sobre o corpo, que aponta no sentido negativo do eixo x. A força F1 é maior em módulo que a força F2. F1 vale mais 10 newtons, F2 menos 8 newtons. Essas são as duas forças aplicadas sobre o objeto, são as forças que eu consigo medir experimentalmente. Mas a ação dessas duas forças pode ser substituída por uma força equivalente. Essa força equivalente é o que eu chamo de força resultante. Estou trocando as duas forças, uma de 10 newtons e outra de menos 8 newtons, por uma única força resultante. Em ΔT igual a 10 segundos, a magnitude da variação do momento linear da caixa é igual à força resultante vezes o intervalo de tempo da interação. Para esse problema, a variação do momento da caixa será igual a 2 newtons vezes 10 segundos, que será igual a 20 kg vezes metro dividido por segundo. Ou, se você preferir, pode escrever a variação do momento do corpo como 20 newton vezes segundo. Lembrando que newton é quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Vezes segundo será a unidade do momento, quilograma vezes metro dividido por segundo. Essa unidade é muito interessante, pois está mostrando que no momento linear, que para alterar o momento linear do corpo, é necessário uma força atuando por um intervalo de tempo. Quando a força resultante sobre o objeto não é nula, o momento linear do objeto varia com o tempo. Diz-se que um objeto ou sistema cujo movimento ou estado não está mudando está em equilíbrio. Um objeto em repouso ou em movimento a uma velocidade constante, em outras palavras, seu momento linear é constante e sua aceleração é zero, é considerado em equilíbrio de translação. Veja aqui uma caixa sobre uma mesa. A caixa é o sistema e a mesa é a vizinhança. O momento linear da caixa é igual a zero. A caixa está em equilíbrio de translação. Um outro exemplo, uma parede, um fio e uma caixa pendente, fixa a extremidade do fio, no ponto B. A caixa é o sistema, a parede é a vizinhança. O momento linear da caixa é igual a zero. A caixa está em equilíbrio. E agora, uma geladeira e uma pessoa empurrando a geladeira. E observa que o momento linear é constante. A geladeira é o sistema e a pessoa que empurra é a vizinhança. Como o momento linear é constante, temos um equilíbrio de translação. Nos três casos, o somatório das forças externas sobre o sistema é igual a zero, que implica que a variação do momento linear desses objetos é igual a zero, ou que os momentos lineares são constantes. Daí o equilíbrio de translação.